finalmente, depois de 2 meses de atraso, saiu o Edits, o aplicativo oficial de edição para conteúdos, principalmente conteúdos curtos do Meta, né, mais voltado para o Instagram. O logo é quase igual, uma concorrente direta ao CapCut, que apesar de ter tido um início muito forte, ainda não chegou ao tamanho do CapCut, porque sim, né, acho que ele bateu, só para eu pegar aqui, 701 milhões de downloads na primeira semana. E isso quer dizer que sim, tinha muito interesse, né? A gente sabe que o Meta, ele faz esse impulsionamento deste monopólio. E sim, olha só, se tu chegou até aqui e não sabe que a gente tem uma visão crítica dessas coisas, fique sabendo que sim, aqui é uma visão crítica da realidade. Porque o Meta, como empresa, ele é um monopólio, e o Edits é literalmente a construção de um novo braço dentro deste monopólio, voltado para o mercado de criação de conteúdo. Porque olha só, agora, para tu criar conteúdo para a plataforma deles, tu também vai utilizar uma ferramenta. É de graça, Felipe. Dá 2 meses aí, porque a gente já sabe que o Edits vai ser pago para ter acesso a algumas ferramentas. Então, o Edits saiu, tá? Eu acho que o que é mais importante é a gente dizer que teve esse volume estrondoso de visualizações na primeira semana, muito impulsionado, que nem foi com o Threads. Para quem não lembra, o Threads bateu o recorde de aplicativo com o maior número de downloads em um curto período de tempo, porque toda vez que tu abria o teu Instagram, o teu Facebook, ele te impulsionava a baixar o Threads. E o Edits, da mesma forma. É por isso que a gente fala que ter um monopólio já consolidado te permite avançar ainda mais com este teu monopólio, como é com o Edits. Então, claro que nos Estados Unidos a estreia foi muito maior do que o CapCut, né? Que ele vem muito mais conectado ao TikTok. E por mais que isso aqui, tu pode pesquisar aí, tem tutorial de gente ensinando a usar o Edits. Eu não sei como é que se ensina a utilizar uma coisa que tu também tem em contato há 2, 3 dias, mas tem muita gente aí fazendo isso, então o nosso foco aqui é mais comentar de forma geral. Já tá disponível para te baixar, eu usei muito pouco, também foi um desses downloads aí para testar como é que tá. Aqui é mais pra gente tratar de uma visão um pouco mais estratégica da utilização desse aplicativo, porque o que já tem de criador de conteúdo que ensina a criar conteúdo falando utilize o Edits porque o algoritmo do Instagram vai gostar disso, tá cheio. Já chegou em mim alguns, inclusive cliente me perguntando sobre isso. E aqui vai servir pra gente botar os pingos nos is e falar o seguinte: segura essa tua demagogia aí, segura tuas dicas filosóficas, não, tuas dicas mais potentes para viralizar os conteúdos de sucesso, de impacto, de relevância. Calma, tá? Calma. Vamos começar a falar que, assim, importante do lançamento do Edits, definir que o Meta tem um poder muito grande, que ele tá nessa construção de monopólio. Pontos positivos que eu já ouvi, não testei, mas ouvi de alguns criadores. Facilidade, né? É um aplicativo que, assim como o CapCut, ele é feito para o usuário não profissional da criação de conteúdo, então ele tem muitas facilidades. Tem um suporte e renderização de vídeo em 4K, tá? Exportação desse conteúdo nessa qualidade também, que é bacana. Dependendo do CapCut, em certo momento era necessário um investimento, não sei como é que tá hoje para exportar nessas qualidades. Claro que hoje, na forma que a gente tem já de tecnologia, os produtos não são lançados finalizados, eles são lançados ali com 10, 15, 30% das suas funcionalidades e depois vai lançando novas. Então o CapCut tá nisso e, consequentemente, eu já vi muita gente dizendo que esperava mais templates, que esperava mais ferramentas, mas é que, assim, muitos desses templates próprios que a gente fala no CapCut são criados pela comunidade. Sim, a gente trabalha para as plataformas como essa de edição de vídeo ganhar dinheiro de graça. Hoje o mundo que a gente chama, não à toa, que também dá para chamar de capitalismo de plataformas, é assim. Então, como o Edits acabou de sair, não tem muitos templates, mas calma, isso deve vir com o tempo, conforme a comunidade e as pessoas forem trabalhando de graça para essa plataforma. Agora, sobre o foco no algoritmo, tá? Isso para mim é uma das coisas mais preocupantes, e acho que já entendeu também que eu vou criticar isso, porque, assim, por 10 anos, e até mais, tá? Porque 10 anos são 2015, a gente tá falando de uns 20 anos que existe a possibilidade de tu fazer uma adaptação do teu conteúdo para ser identificado por um algoritmo. E eu tô falando do Google especificamente. E esse conhecimento técnico foi sendo aumentado. Antes só era necessário, e eu tô falando de qualquer motor de busca, mas focar no Google, porque tu vai entender logo mais, tu precisava fazer tais e tais e tais pontos para ter o teu conteúdo bem colocado no Google. E aí tem um monte de expert, especialista, e eu digo porque eu propriamente já fiz, dentro da minha especialização, a gente passa por esse tipo de conhecimento.
de quais são as técnicas as mais modernas que a gente sabe daquilo que influencia. E aí é colocado lá, olha, todas as coisas que influenciam o algoritmo do Google. E aí o que a gente viu, na verdade, é que houve um vazamento de um algoritmo, quer dizer, vazamento do algoritmo, e que na prática a gente não sabia nem de 30% do que realmente influenciava o algoritmo do Google para identificar quais conteúdos eram mais relevantes. Isso quer dizer que aplicar aquelas técnicas que a gente já sabia não tinha um resultado? Claro que ela tinha, mas também quer dizer que todo mundo que te dizia que sabia de todas ou que aquelas eram as principais estava puramente na ignorância ou na maldade, dependendo do teu julgamento que tu quiser fazer sobre a pessoa que veio na tua cabeça aí quando eu falei. E além disso, pela forma que esses algoritmos são hoje em dia, que muitos deles são por machine learning, então a máquina tem um objetivo e a própria máquina encontra formas de atingir esse objetivo de forma mais otimizada, então a gente muitas vezes não sabe o meio que ela atingiu, o resultado que ela atingiu, nem os próprios engenheiros do YouTube ou do Google sabem na prática esses algoritmos. Tudo isso para dizer o seguinte: ter um influenciador aí, alguém que te diga sobre criação de conteúdos, falando que o algoritmo vai dar preferência a conteúdos editados pelo Edits, péssimo nome, né? Diga-se de passagem pra gente ficar utilizando aqui, porque editar no Edit, fica horrível. Mas não pode ter nenhuma base além do achismo. Porque, além da gente não ter certeza dentro do algoritmo, pode ser inclusive uma interpretação falsa, né? Eu editei um conteúdo no Edits e não no CapCut e ele performou melhor. Precisaria de muito mais testes para fazer isso. Precisaria de entender todas as nuances que a gente pode estar falando, porque às vezes o conteúdo no Edits exportado em 4K no padrão e no CapCut é 1080 e só isso já influencia o resultado. Por isso que eu não trago aqui e nunca vou trazer as dicas milagrosas que cabem num conteúdo curto. E tu pode ficar triste comigo, porque hoje o que a gente vive, esse universo complexo, ele é complexo. Tentar reduzir a complexidade de uma coisa é puramente ignorar toda a complexidade que forma esse universo. Então, o que eu vou te falar aqui é para te ter acesso a todas essas informações, decidir por conta própria, aprender como analisar para muitas vezes não cair nesses papos de guru. E daqui a pouco ver se funciona pra ti. Se tu baixar o Edits, tu gostou do aplicativo, ele daqui a pouco vai ser um preço acessível. Acho que no início ele vai ser, tá? Depois ele fica mais caro. Funcionou pra ti? Tá, teus conteúdos estão funcionando bem, os templates que tem lá, a marca que tem lá funciona pra ti? Vai, utiliza o Edits. Não porque ele vai ser o salvador do teu conteúdo, porque tu vai crescer mais rápido com ele. Porque é uma ferramenta, assim como o CapCut, o Premiere, o Canva, qualquer editor, são ferramentas. Então, vai, testa. Eu bato, digo que são sempre monopólios, mas hoje, infelizmente, no mundo que a gente tá, eles também têm acesso para construir boas ferramentas. Eu questiono porque só eles têm esse acesso. Isso eu sempre vou falar. Mas eu não vou negar que o Edits pode ser um bom aplicativo. Não vou julgar também, porque eu não testei. Eu uso o Adobe Premiere. Eu utilizo uma outra plataforma online para fazer os cortes curtos. E aí delas eu posso falar. Do Edits é um aplicativo que eu faço de 1 semana e meia. Então eu vou testar assim como vocês e a gente vai vendo os próximos passos. Se tu chegou até aqui querendo uma resposta mágica do Edits, desculpa te decepcionar, mas eu espero que pelo menos a gente tenha feito a cabeça pensar um pouco mais crítico, além das respostas rápidas para problemas complexos. E se tu gostou disso, tu pode, clicar nesse conteúdo aqui, que também provavelmente eu saí falando um monte de coisa aí, talvez tu chegou até aqui faça sentido, ainda mais porque o YouTube sabe que tu gosta desse vídeo aqui especificamente, então eu te vejo lá. E calma, se tu chegou até aqui também, não tá inscrito no canal, clica aqui, porque todo dia a gente tem conteúdo falando sobre criação de conteúdo com olhar real das coisas e preocupado com a tua realidade, com a tua vivência, com os teus conhecimentos para viver, criar e trabalhar com criação de conteúdo. Então, um beijo e até a próxima.